Dando sequência aqui à leitura do livro Abraço de Pai João, que já está nos seus últimos capítulos, suas últimas páginas. Encontros afetivos e planejados, na página 10. Muito interessante a gente comentar aqui sobre o encontro da Hilda e da Irene, né? Como é assim na nossa vida. A gente encontra pessoas e de repente a gente sente aquela afinidade incrível, né? Parece que a gente se conhece há anos, que você já viu aquela pessoa, sente bem perto dela. E isso dá força, e às vezes naquele momento que você precisava, aquela pessoa aparece, né? Quantos são esses encontros? Que coincidência? Coincidência? Acaso? Não, né? A gente sabe que é tudo ali uma programação divina, né? Para quê? Isso. Para ajudar esses seres, né? Cada um aí que a gente encontra no caminho, que ajuda a gente ajuda também. Naquele momento dá força para aquela pessoa que ela está precisando, ou ela te dá a força que você está precisando, ou compartilha uma coisa legal, né? E o nosso coração sente, né, que tem alguma coisa ali, né, que tem uma afinidade, que tem um laço, que tem um elo ali que é importante. E foi isso que aconteceu. As duas passaram por esse momento difícil. As duas foram assistidas nesse trabalho, né, ali no hospital, no centro espírita, junto com o Pai João, e estavam vivenciando momentos difíceis, né, e elas tinham uma ligação afetiva ali, né. E o Pai João falou uma coisa importante. Ele falou do trabalho da caridade. E aí a gente tem dois pensamentos. Primeiro, são pessoas que se dedicam demais à caridade e esquecem da caridade dentro do lar. Não é julgamento, não é falando como uma pessoa que sabe tudo ou que se acha certa, mas que vê isso acontecer com muita frequência. A pessoa tem um entendimento de que ela precisa, de toda forma possível, que fora da caridade não há salvação. E tá certo. Porém, caridade não é só a gente ficar indo lá e fazer uma sopa e trabalhar no assistencialismo. É um conjunto, gente. É um conjunto. E a gente precisa amadurecer esse pensamento e entender isso. Sabe, esse conjunto envolve a família, envolve as pessoas mais próximas a nós, a nossa casa. Então, se a gente fica fugindo da casa para ficar fora da casa para trabalhar para os outros, a gente não está cumprindo o nosso compromisso. A nossa primeira missão é dentro do nosso lar. Então, a gente precisa ampliar esse conceito. Caridade? Sim. Trabalho? Sim. Fazer junto? Sim. Envolvendo a família, seu marido, sua esposa, sua companheira, seus filhos, filhas, pais e mães, quem seja. Não consigo conviver com meu familiar, tenho dificuldades, às vezes a gente mascara isso, né? Ah, mas não tem amparo? Tem amparo sim, tem amparo, tem ajuda, só que o principal problema a ser resolvido não está sendo. Então, assim, é uma constatação, tá? Não é um julgamento. E a segunda coisa que também ouço muito dizer é que, mas eu vou fazer a caridade, eu nem estou bem. Como que eu vou ajudar o outro se eu não estou bem? Mas é por isso que você não está bem, porque você só pensa em você. Fazer a caridade no sentido de deixar um pouco de pensar em você e pensar um pouco que existe alguém ali que está num buraco mais embaixo, faz você sair um pouco da vibração egoísta, da vibração baixa, de ficar girando em torno só dos seus problemas. Porque você auxilia alguém, você se sente útil. Isso te dá uma carga de energia diferente, de autoestima. Muda o seu padrão vibratório. Fora que amigos espirituais daquela pessoa lá que você ajudou, que você nem sabia, nem pensou, você não fez pensando assim, nossa, eu vou ajudar para me ser ajudado. Não. Seu coração pediu, vou ajudar aquela pessoa. E aí todos aqueles amigos espirituais que estão com aquela pessoa vêm ajudar você. Isso é uma lei natural, certo?
Então é algo que acontece e que a gente pode e deve ter um olhar sobre isso. Continuando a leitura. A mãe de Hilda, percebendo o estado de Irene, ajudou-a a se sentar. Pouco a pouco, gente, desculpa, é mais pra frente, continuando. Nas semanas seguintes, encontraram-se no centro espírita, nos telefonemas, no consultório da doutora Sandra e nas atividades assistenciais a que se integram na Casa da Fraternidade, promovendo cada vez mais a proximidade e os laços afetivos. A vida e o destino entrelaçando vidas. Elas se uniam pelas necessidades, interesses e merecimento. Foram construindo laços e ideais. Era uma tarde, tomando café juntas, sentiram que seus corações estavam muito próximos. O olhar dizia tudo. Hilda recusou-se a pensar que seu coração pedia. Entretanto, Irene, ao olhar para Hilda, sentiu como a sua tia Adélia estivesse naquele olhar e disse: Não quero feri-la, muito menos perder sua amizade, Hilda, mas posso lhe fazer uma pergunta? Claro, respondeu Hilda titubeante, como se quisesse dizer não, dizendo sim. Depois desses meses juntas, eu tenho pensado em nossa amizade, em como tudo aconteceu, e... Irene... Hilda tentou interromper, mas ao mesmo tempo confirmava o sentimento que vinham nas palavras de Irene. Preciso perguntar algo. Perdoe-me se estiver equivocada. Fale logo, Irene. Estou ficando aflita. Está acontecendo algo entre nós? Ah, Irene, nem sei como responder. Que vergonha. Está ou não? Está sim, Irene, mas isso é novo para mim e eu tenho muito medo. Entendo. Prefere esquecer? De forma alguma. E então? Só penso o tempo. Nunca pensei que amaria uma mulher um dia. Está me amando então? Falou Irene com um sorriso do tamanho do mundo. E você, não? Claro, Hilda, claro que sim. Você já ultrapassou a linha da pura amizade para mim. Só peço calma a você. Preciso assimilar isso. Entendo. Para mim não é novidade esse tipo de relacionamento, mas vou lhe dar o tempo que precisar. Não será muito. Eu não sei por quanto tempo aguentarei. Podemos ir conversando sobre o assunto. Eu posso lhe contar o que sei e quais foram minhas experiências. O que você acha? Acho muito oportuno. Também posso lhe falar sobre minhas vivências. Diga-se de passagem, frustradas e infelizes. Quase me casei com quem eu nunca seria feliz. Nos anais do mundo espiritual, aquele encontro já estava selado há tempos. Irene e Hilda, com mais alguns meses, já estavam tomando providências para morarem juntas. A vida as entrelaçou em propósitos de luz e libertação, para que o grande ideal de suas existências fosse ficar de bem com a vida. Irene encontrou uma vida com amor, alegria e intenso desejo. Hilda nunca havia sentido tanto amor em sua vida. Ambas cuidadosas a respeito de si próprias, cultuavam o alto amor e, por essa mesma razão, alcançaram um excelente nível de cumplicidade uma com a outra. Como diz o Evangelho do Cristo, em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Irene e Hilda estavam em uma procura legítima de reconstrução interior. Mais que buscar alguém que lhes completasse afetivamente, elas procuravam estar bem consigo mesmas. Cansadas e oprimidas por experiências desgastantes no campo do afeto, ambas perceberam que a vida e suas leis pedem movimento e ação. É preciso, como ensina Jesus, pedir, buscar, bater. Entretanto, muitos corações atormentados pela carência afetiva interpretam o pedir como oração interesseira, buscar como transferência de responsabilidade para o outro e o bater com confiança ilimitada e sem critérios. Pedir, buscar e bater são movimentos interiores sagrados que atuam nas leis cósmicas e focados antes de tudo em si mesmo. Pedir, que traduz sentimentos nobres de paciência e aceitação. Sem pedir, não há reação aos interesses que ativam o progresso. Buscar ao seu lado mais reluzente e virtuoso sua parcela de luz interior. Sem buscar, não há atração para o merecimento. Bater na procura de um contato com seu eixo essencial,
sem bater, não há elo com as suas necessidades reais mais profundas. Irene e Hilda, por conta de suas necessidades, interesses e merecimentos, espalharam forças na vida para se encontrarem. Fato esse muito bem explicado em O Livro dos Espíritos, na pergunta 388, que nos esclarece que esses encontros não são fruto do acaso e que estão baseados em uma relação de simpatia, que alguns deles são baseados em uma ligação que ainda não conhecemos, onde o magnetismo é o piloto da afinidade. O magnetismo de ambas as uniu perante a vida. Nem sempre tais planos de ventura pelos sagrados laços da união afetiva são previamente marcados no mundo dos espíritos antes do renascimento. Em verdade, a maioria deles tem sido construída no suceder dos acontecimentos da vida. O destino pode ser conceituado como encontro de necessidades, interesses e merecimentos, e não como um plano rígido e estabelecido que tem que ser cumprido. As lutas da carência afetiva na Terra pavimentam uma longa estrada de imprevisibilidade. O impulsivo e descontrolado desejo de ser amado cria circunstâncias e elas orientam os destinos. Hilda e Irene fizeram algo de diferente para se encontrarem. Descobriram que estar de bem com a vida não pode ser um ato de responsabilizar alguém pela nossa felicidade. Tarefa essa ingrata e pesada que vem dilapidando muitos corações na terra. Amar-se, descobrir que a vida pode nos completar com muitos prazeres e com muitas alegrias, independentemente de ser amado por outra pessoa. Pode ser o primeiro passo para uma ótima união afetiva ou, quem sabe, o caminho para apenas ficar de bem com a vida.